Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer uma full face Ruby Rose com vocês, ou seja, uma maquiagem completa só usando uma marca. E hoje vai ser a Ruby Rose, então vai ser full face com um pouquinho de uma resenha de cada produto. Vou falar pra vocês os pós, os contras e a melhor maneira de usar cada um deles. A maioria daqui eu já usei, então já tenho uma opinião formada para dar um feedback legal pra vocês. Então se você já tá curioso pelo resultado, o que funciona e o que não funciona, bora lá pra maquiagem. Bom, eu vou começar com um trio de sobrancelhas da Ruby Rose. Ela vem com 3 sombras e vem com um primer também. O primer ajuda a fixar e esfumar um pouco melhor. Como ela já é bem pigmentada, eu não gosto de vir com muito primer. Então eu venho só com um pouquinho e aplico do meio pro final da sobrancelha. Depois de aplicar o primer, eu venho com uma escovinha de sobrancelhas mesmo e vou escovando pra cima e no sentido do nascimento do pelo. Que isso vai fazer com que o desenho da sobrancelha já fique certinho, então você vai preencher somente o necessário. Vou fazer uma misturinha com o segundo e o terceiro tom, que é um marrom escuro e um preto, porque o preto fica muito escuro e o marrom fica muito claro. Daí com o pincel chanfrado eu venho preenchendo as falhinhas. Eu não tenho uma maneira certa de preencher, porque depois a gente vai vir fazendo recorte com corretivo. Sobrancelhas preenchidas. E agora eu vou vir com o corretivo Flawless da Ruby Rose pra gente poder fazer o recorte e ficar com aquele acabamento perfeito. Então já preenchi o pincel... já preenchi o pincel chanfrado e agora eu vou vir recortando a sobrancelha. Prontíssimo, corretivo aplicado. Aplicado não, sobrancelha recortada, corretivo esfumado, já tá com aquele acabamento maravilhoso que a gente ama, que vocês viram no último vídeo, o recorte, esfumar direitinho. Aí eu não desci pra pálpebra como de costume, porque as próprias paletinhas da Ruby Rose, eu acredito que todas de sombra, ela já vem com um primer que é pra você conseguir pigmentar melhor a sombra e esfumar. Então a gente vai aplicar ele aqui agora, ficando aqui na pálpebra. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ele tem um fundinho de cor, é bem pouquinho, ele é um pouquinho mais claro que minha pele, mas acredito que é justamente pra sombra se destacar mais, porque quanto mais clara a base de sombra que você coloca, mais a sombra aparece. Eu vou começar com um marrom quentinho, pra dar um fundo de sombra. Vou esfumar ela aqui no meu côncavo. Com um pincel bem fofinho, porque daí a gente consegue fazer um degradê mais fácil. Se você vem só com muita sombra, aplica com um pincel que não seja de esfumar, ou então seja um pincel com cerdas mais duras, vai ficar mais difícil de você fazer o degradê e vai ficar aquele efeito muito marcado na maquiagem. A sombra, ela até que tem uma pigmentação ok, pelo preço que custa, etc, até com primer, só que conforme você vai esfumando, ela perde a intensidade muito rápido. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, ela aparentemente descarrega bem no pincel. Na hora que você coloca no olho, ela pigmenta bem, ó. Só que aí conforme você vai esfumando, ela vai sumindo. Olha só, gente, esfumei os 2 olhos. De primeiras impressões, assim, porque faz bastante tempo que eu não uso essa paleta, ela pigmenta bem na hora que você aplica, principalmente por conta do primer. Então ele já deixa uma sensação mais de grudentinho, sabe? Então automaticamente a sombra ela fixa melhor. Só que aí conforme você começa a esfumar, ela perde a intensidade muito rápido. Então você consegue um degradê, você consegue um esfumado legal, mas você tem que trabalhar mais nele pra ficar com um efeito bonito. Bom, daí agora, pra continuar o nosso esfumado, eu vou vir com esse vermelhinho, olha só. Aqui eu descarreguei bem o pincel na sombra justamente para pigmentar melhor. Ele é um pincel um pouquinho mais gordinho, as cerdas não são tão de esfumar, é mais de aplicar. Então essa sombra eu acredito que ela vai pigmentar um pouco melhor. Leves batidinhas pedidas. Olhos esfumados. Ficou com um degradê bem legal. Só quando eu vou gravar. A pigmentação até que tá ok. O bom dessas sombras que não tem uma pigmentação absurda é que o esfumado dela fica automaticamente mais fácil, porque ela tem um fundo meio que translúcido, sabe? Você aplica a sombra, mas ainda assim você consegue ver um pouco da sua pálpebra. O bom dessas sombras que não tem uma pigmentação assim absurda é que quem não tem muita prática com maquiagem consegue um esfumado super fácil, porque como ela perde a intensidade mais rápido, então o esfumado, o degradê fica mais legal pra quem não tem tanta prática. Mas ainda assim é uma pigmentação ok, não é
uma pigmentação absurda, não é uma ludurana da vida, mas ainda assim tá bem legal. Tô vendo agora com essa segunda paletinha da Ruby Rose, que vocês estão vendo aí. Ela é uma paleta só de sombras shimmers e tem um iluminador. Eu vou vir com esse primer dela pra meio que cortar um cut crease e também pra usar as sombras shimmers que estão na paleta. Porque você usando tudo que a marca ali tá te oferecendo é o melhor pra você ter o melhor resultado. Apliquei ele na pálpebra, cortei como se fosse um cut crease, mas não é. Vocês veem que ele não tá um cut mesmo com corretivo, mas é pra gente testar a pigmentação e a aplicabilidade da sombra. Vou vir com essa sombra aqui champanhe. Vai super combinar com esse olho. Eu peguei o mesmo pincel que eu apliquei o primer justamente para fixar tanto no pincel quanto no olho e ficar com um acabamento bem legal. Olha só, gente, eu tinha aplicado a sombra com pincel, daí eu vi que não ficou com um brilho super incrível que ela mostra na paleta. Então o que que eu fiz? Nesse olho aqui, eu vim com a sombra no dedo mesmo, ó. E apliquei, vocês veem que ela fica mais intensa, ela fica com um brilho mais bonito. Então vou repetir isso aqui nesse olho, aqui no olho esquerdo. Prontinho, sombra shimmer aplicada. Daí com o mesmo pincel que eu tinha aplicado a sombra vermelha, eu vou vir com ele novamente, limpo, só para dar uma esfumada aqui nas bordinhas, para ficar um degradê legal. Vou vir com a sombra um pouquinho mais escura daquela primeira paleta e aplicar aqui no cantinho externo. Depois eu volto com um pincelzinho para esfumar. Olha só, os olhos estão praticamente finalizados. Eu já vim com a sombra um pouquinho mais escura só para dar um pouquinho de acabamento aqui no canto externo do olho. A sombra shimmer ela tem um acabamento bem legal, mas é melhor você aplicar com o dedo se você quiser aquele efeito de brilho mais intenso. Se você quer aquele brilho bem dia a dia, aquela coisa mais discreta, daí você pode vir com o próprio pincel, até mesmo sem primer se você preferir, para deixar aquele brilho mais dia a dia. Bom, como a parte dos olhos já estão praticamente finalizadas, agora a gente vai começar com os produtos de pele. Base, pó, corretivo, iluminador e por aí vai. Sempre que eu for fazer resenha de produto de pele, corretivo, base, pó, eu sempre vou estar com a pele limpa e hidratada, porque senão nenhum produto vai funcionar na pele, principalmente os produtos de acabamento mais seco, que são os produtos mate, como os da Ruby Rose são, por exemplo. Então eu já tô com a pele limpa e hidratada e agora a gente vai começar a preparar a nossa pele. Eu vim com essa paletinha de corretivo no tom mais rosado. Ela é um corretivo bem cremoso, é fácil de trabalhar. E se você já me segue lá no Instagram, inclusive quem não me segue pode ir lá, o Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo e também vai estar na descrição. Lá eu sempre mostro que eu faço neutralização, porque o acabamento da pele fica muito mais bonito, a olheira fica muito mais bonita. Então eu já vim com um tom mais rosado para poder fazer a neutralização. Esses pincéis da Mari Sade, eles são perfeitos para aplicar aqui embaixo dos olhos, porque tem alguns pincéis, principalmente os línguas de gato, que tem a ponta mais durinha, que é você colocar aqui e começar a lacrimejar o olho. Então ele é bem macio, ele é bem confortável para esse tipo de passo a passo. Mais uma vez, gente, olha a diferença de com neutralização e sem neutralização. Com e sem. O acabamento fica maravilhoso. Vou vir com outro corretivo da Ruby Rose também, óbvio. E de alta cobertura, pelo menos é o que ele promete. Alta cobertura e acabamento mate. Olha só, gente, já fiz a correção. Ele deu uma cobertura muito boa. E por mais que ele seja mate, ele seja seco, eu não senti ele tão seco na minha pele não, viu? E isso é positivo, porque daí não fica craquelando tão rápido. Eu gostei bastante. Inclusive, eu vou voltar a usar ele com mais frequência, porque eu tinha deixado ele um pouco de lado. Eu tava usando bastante aquele da Vizela, mas esse aqui eu vou ter que voltar a usar de novo, porque eu adorei o acabamento. Vou vir agora com a nova base da Ruby Rose, a última que eles lançaram, da linha Fios. Ela promete alta cobertura, acabamento aveludado e sem deixar um aspecto pesado na pele. Como eu já usei ela, eu sei disso, ela tem uma cobertura legal. Não é igual às outras, que tem uma cobertura de mega reboco, como a Soft Matte, a Natural Look, por exemplo. Ela é uma cobertura de média para alta, mas que deixa um acabamento muito bonito na pele. Eu vou fazer aqui um lado do rosto para vocês poderem ver melhor a diferença de com e sem. Como de costume, eu passei um pouco demais de base. Gente, só aqui na edição que eu acabei de perceber que eu não passei a base direito no nariz, porque eu me maquiei olhando pra câmera. Então vocês ignoram esse fato e vamos continuar com o vídeo.
Mas não tem problema, a gente joga de um lado pro outro. É só pra vocês verem a diferença de com e sem. Ela tá um pouquinho mais clara que meu rosto, mas daí na hora do contorno fica tudo ok. Ela tem uma cobertura bem legal, ela deixa o acabamento aveludado na pele, ó. Mesmo ela sendo mate e sendo de alta cobertura, vocês ainda conseguem ver um viço na pele. Já tem um tempinho que eu tô esperando aqui ela secar. É uma base bem legal até pro dia a dia. Porque se você usa menos produto, ela dá um pouco menos de cobertura, mas é aquela cobertura que a gente precisa pro dia a dia, pra trabalhar, pra correria. Enfim, é um acabamento muito bonito e o preço é super compensativo. Gente, olha só, a base aplicada. Já limpei aqui a boca pra não ficar tão pardo. Essa base ficou com um tom um pouquinho mais claro, mas ela vai dando uma assentada, a gente ainda vai vir com contorno, então vai ficar tudo tranquilo. Ela tem uma textura bem aveludada, ó. Ela deixa a pele bem bonita. Deixa um viço ainda, não sei se na câmera... Ah, dá pra ver sim, ó. Tem um pouquinho de viço ainda, então é bem legal. Daí agora eu vou fazer a selagem com o pó fios da Ruby Rose, da mesma linha da base. Vou começar aqui selando debaixo dos olhos, dando apertadinhas assim. Esse pó é maravilhoso. Ele tem uma textura muito, 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 muito fina. Então é muito bom pra quem tem linhas de expressão. Eu tenho bastante na testa e abaixo dos olhos. Então, como ele é muito fino, ele preenche as linhas de expressão sem deixar o acabamento pesado. Além de como ser fino também, ele só vai selar a sua maquiagem, ele não vai adicionar cobertura. Então ele deixa o acabamento super aveludado, dando continuidade ao acabamento da base. Pronto, gente, pele selada. Dá pra ver ainda que a textura da pele não fica com aspecto pesado, porque o pó é bem fininho. Mas como ele é branco, ele deixa aqui perto dos olhos mais iluminado. Eu gosto desse acabamento, mas se você prefere um acabamento mais sutil, é legal, você pode vir com um pó compacto mesmo, ou então você usar uma quantidade menor do pó translúcido, justamente pra poder só selar a maquiagem, não trazer iluminação. Contorninho. Esse contorninho ele esfuma super bem, gente, ele é bem legal. Eu dou uma misturada com um tom frio e com um tom quente pra não ficar nem com cara de bronzeado, nem com cara de pálido. Então justamente fica um tom perfeito, não fica nem quente demais, nem frio demais, fica muito bom. Ó, ele esfuma super fácil. Ele esfuma super fácil, mas com a pele selada, tá? Se você prefere usar o contorno ou o bronzer sem selar a sua pele, é bom você vir com muito pouco produto e daí você começa a trabalhar o esfumado. Porque se você vem com muito produto de uma vez, igual eu fiz aqui agora há pouco, ele provavelmente vai ficar marcado. Ele é um produto, ele é pó, ele é pra fazer com a pele selada. Contorninho desse lado também. Da mesma paletinha, vou vir fazendo contorno do nariz. Dessa vez no nariz eu só venho com um tom frio, como eu expliquei pra vocês no último vídeo. É um pouco demais. Não tem problema, gente, esfuma. Tô dando acabamento com a esponjinha só pra dar uma esfumada nesse corretivo. Nesse corretivo não, nesse contorno. O blush que eu tenho aqui, ele é mais um bronzer. Inclusive foi de recebidos da Dona Ruby, só que pra mim ele funciona mais como um bronzer. Então eu vou pegar esse tom um pouquinho mais arroxeado, bem pouquinho, só pra dar um susto aqui. Ah! Isso que funcionou, hein, gente? Ficou legal. Bruma fixadora pra fixar a maquiagem, tirar o aspecto de pó, mas aí pra dar aquele brilho do iluminador que a gente ama, é sempre legal estar com a pele um pouquinho mais úmida. Dá uma secada, não tem um leque, preciso providenciar, porque isso aqui é muito tosco. E iluminador, eu vou vir com esse quartetinho que todo mundo conhece, todo mundo ama. O nosso pincel oval maravilhoso. Taca brilho. Gente, o iluminador simplesmente fica perfeito com esse pincel. É sério. Olha isso. Iluminador aplicado. Estamos brilhando muito, inclusive. Agora eu só vou finalizar aqui a parte inferior dos olhos, com as mesmas sombras que a gente aplicou na pálpebra no começo do vídeo. E daí eu volto aqui com vocês pra gente aplicar a máscara de cílios, batom. Prontíssimo, olhos finalizados. Agora eu vou vir com a máscara de cílios Lash Formation. É um dos lançamentos deles também. Ela tem um aplicador bem grandão, como vocês podem estar vendo aí nas imagens. Eu já usei essa máscara, eu gosto dela. Ela dá um pouco de volume e alongamento. Ela deixa os cílios bem separados, só que tipo assim, ela não tem aquela fórmula siliconada que as outras têm, da linha Trópico. Ela é aquela fórmula que molhou, saiu. Então se você procura uma máscara de altíssima duração, essa daqui não tem um efeito tão legal pra você.
Pronto, gente, apliquei a máscara de cílios nos 2 olhos, apliquei 2 camadas nos cílios de cima, dá um efeito legal, principalmente nos cílios inferiores. Como eu não tenho muitos cílios, então qualquer volume que dê já faz diferença. Então vocês podem ver que já dá um up, principalmente nos cílios inferiores, que fica mais evidente, porque em cima eu sempre coloco cílios postiços. Mas como eu falei pra vocês, ela não tem uma fórmula tão siliconada, ela não é aquela fórmula que você coça o olho, que você passa o dia inteiro, corre e ela não transfere. Dependendo do calor, dependendo se você suar bastante ou do que você tá fazendo, ela pode acabar transferindo um pouco. Mas pro dia a dia ou para aquele efeito mais fui ali, voltei, ela é bem legal. Pronto, gente, voltei de batom aplicado, gloss aplicado, cílios aplicados. Só o gloss e os cílios que não são da Ruby Rose nessa make, eu só coloquei pra dar um complemento aqui na maquiagem. Então vamos lá fazer uma mini resenha aqui dos produtos, porque eu já dei alguns feedbacks pra vocês durante o vídeo. Bom, começando pelo primeiro produto que a gente usou, que foi o trio de sobrancelhas da Ruby Rose. Eu gosto dele bastante, já tem algum tempo que eu uso. Eu só acho que alguns produtos, quando você aplica o primer, ele fica marcado demais. Então vai aí de adaptação de uso. Então é legal você aplicar bem pouquinho primer para você ter um efeito mais natural. Se você gosta de sobrancelha super marcada, super desenhada, aí você aplica uma maior quantidade do primer. Mas é legal você aplicar de maneira uniforme, porque onde você não aplicou o primer, na hora que você passar, vai ficar de um efeito, e na hora onde você aplicou o primer, vai ficar de outro. Então talvez você observe essa diferença e pode dar um incômodozinho aí na aparência. O segundo produto que a gente utilizou foi o corretivo Flawless. Ele tem uma cobertura legal, porque eu já usei ele tem uma iluminação legal, só que ele tem um acabamento bem sequinho. Então é legal você estar com a pele hidratada e quando você aplicar, você já vem dando acabamento. Normalmente, para dar uma cobertura maior, ou então até porque a gente está fazendo alguma outra coisa, a gente aplica o corretivo para depois vir esfumando, dando acabamento. Então é legal esse corretivo, como ele tem um acabamento mais sequinho, ele seca rápido, então é legal você já vir espalhando ele o mais depressa possível. Depois do corretivo líquido, a gente veio com a paletinha de corretivo usando o tom salmão para fazer a neutralização das olheiras, da barba. Ele tem uma cobertura legal, ele é bem cremoso, então é legal você vir selando depois. Ele fica mate, mas é legal você dar uma selada, porque senão ele pode acabar transferindo e não ficando um acabamento tão legal. Depois dele, a gente usou o corretivo líquido de alta cobertura, aquele de bisnaguinha. Eu gosto bastante dele, deixa um efeito bem legal na pele. Ele é um pouco mais claro, então automaticamente ele já dá iluminação. E por ele ter alta cobertura, ele já deixa esse efeito bonito na pele. A base Fios da Ruby Rose eu gosto bastante, é uma das bases que eu venho mais usando no meu dia a dia. Ela tem a cobertura ideal, ela tem um toque aveludado, ela fica seca na medida do possível, ela não é aquele seco super mate, mas ela também não é hidratante. Então é ótima pro dia a dia, ela funciona tanto para pele seca ou para pele mais oleosa. Daí você vai adaptando a quantidade de pó que você usa, por aí vai. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante dessa base. Já o pó Fios da Ruby Rose eu também gosto bastante nele. Eu ainda não testei ele em pele negra, pele retinta, pra saber se ele realmente é translúcido ou se ele vai deixar a pele negra acinzentada, porque ele é bem branco. Ele tem uma textura super fina, então é legal pra quem tem linhas de expressão, justamente para ele não acumular, ele deixa o aspecto super bonito e acompanha a base, deixando a pele com a textura aveludada. Depois dele a gente veio com os contornos. A gente fez o contorno com a paletinha. Eu gostei bastante, ela esfuma super fácil. E como eu falei pra vocês, é legal vocês fazerem o contorno com a pele selada. Se você vem com a pele que ainda tá com a base, principalmente se ela não secou ainda, ela não vai ficar um acabamento legal. É provável que você passe o contorno e ele acabe marcando. Então dá uma selada na maquiagem com um pó, qualquer pó, por mais que não seja da Ruby Rose, com o contorno, e aí sim vai ficar um efeito super bonito. O iluminador, eu também sou suspeito para falar porque eu amo ele. Eu acho que ele deixa um efeito super legal na pele, aquela textura de pele com viço, sabe? Deixa um brilho super bonito. E quanto mais você vai aplicando, mais intenso ele vai ficando. Então depende do acabamento que você prefere. Make pesada, mais iluminador. Make leve, menos iluminador. Então ambos os efeitos ficam super legais. Daí a máscara de cílios foi o que eu falei pra vocês. Dá um pouco de volume, alongamento, deixa os cílios bem separadinhos. Mas não é aquela máscara de absurda duração. É aquela máscara mais pro dia a dia, ou então aquela máscara para fazer mais coisas em casa, coisas mais rápidas, porque ela tem uma fórmula um pouco mais líquida, então automaticamente ela sai um pouco mais fácil, ela não tem aquela fórmula siliconada que a gente é acostumado nas outras máscaras da Ruby Rose. Bom, as sombras, como eu falei pra vocês, ela tem uma pigmentação mediana, ela esfuma bem,
O primer dela realmente ajuda ela a pigmentar e fixar melhor. É sempre bom você vir com ela para ela ter uma pigmentação maior, você ir aplicando e só esfumar a borda. Se você a bordinha da sombra, o côncavo, enfim. Se você vem com a sombra já esfumando, então ela vai ser mais difícil de pigmentar. Já a sombra shimmer eu também gostei bastante, ela tem um brilho bem legal, ela tá com um brilho intenso até agora, principalmente se você aplicar com o dedo. O batom também gosto bastante, ele tem uma fórmula bem fininha, então é legal pra você fazer o desenho dos lábios. Eu sou uma pessoa péssima pra passar batom, então se eu conseguir passar, é porque o batom, a fórmula dele é bem legal mesmo. E a make é essa. Eu vou deixar rodando aí as imagens pra vocês verem a textura da pele. Vocês vão ver que o acabamento ficou super legal. E esse é o vídeo de hoje, gente. Comenta aqui embaixo alguma marca que vocês querem resenha, algum produto, comenta o que vocês estão achando. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o joinha, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante, me seguir lá nas redes sociais e lembrando que todos os produtos que eu usei, as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.